pessoal, eu sou o Jonas Guedes e não se assuste, viu? A partir de agora estarei comandando aqui a apresentação do programa Farol Político, direto aqui dos estúdios da Sol TV. É com uma satisfação imensa que recebi esse convite e digo com alegria, já apresento um programa aqui na casa, que é o Direito em Cena, e quando fui convidado fiquei muito contente. E a partir de agora iniciaremos aqui uma maratona de entrevistas, iniciando com os vices-candidatos a prefeitos da cidade de Patos. Cada chapa que compõe o candidato a prefeito e candidato a vice, e nós resolvemos trazer aqui um vice de cada majoritária, de cada coligação, para saber mais sobre como anda a campanha, como está ocorrendo o pleito eleitoral. E hoje eu recebo aqui o vice-candidato na chapa coligada com o candidato a prefeito Dinaldo Filho, Dinaldinho. Eu trago aqui com vocês hoje Bonifácio Rocha, que é um dos candidatos a vice aí, a vice-prefeito de Patos. Bonifácio Rocha, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma satisfação imensa em saber que podemos contar com a TV Sol aqui para cada um poder mostrar o seu trabalho, o que vai fazer. Então, a partir de agora, estamos nessa conversa, uma conversa franca aqui nos estúdios da TV Sol, no programa Farol Político. Inicialmente, meus cumprimentos a você, a toda a equipe de produção, à cidade de Patos, aos telespectadores da TV Sol, principalmente aos patuenses. É também uma satisfação e agradeço de antemão pelo convite, porque é uma oportunidade da gente conversar com nossos conterrâneos, com a cidade de Patos e dizer das nossas propostas, do nosso pensamento, do nosso propósito em si, em ser candidato a vice-prefeito por uma das chapas. Bonifácio Rocha é filho natural de Patos, nasceu e se criou em Patos. Qual é a história de Bonifácio Rocha? Nasci e me criei em Patos, precisamente no bairro de São Sebastião. Criei minha família em Patos. Exerço minha profissão há 40 anos nessa cidade de Patos e na região, né? Já participei de alguns mandatos eletivos, 2 mandatos de vereadores na cidade de Patos. Participei também de funções no executivo, como tesoureiro da Prefeitura de Patos, na administração Rivaldo Medeiros, e como secretário executivo das Finanças do Estado da Paraíba. Então, a gente agora, a profissão mesmo é contabilista. Ótimo. Como foi que surgiu, como foi que se ventilou o nome de Bonifácio Rocha para compor a chapa da majoritária ao lado do candidato Dinaldo Filho? Inicialmente eu quero dizer que eu não sou um político profissional, mas como um ser social, sou um ser político acima de tudo, né? Nascido e criado em Patos, sou como as demais pessoas, todo mundo teria satisfação de fazer alguma coisa a mais pela sua cidade. Então, um convite muito consubstanciado, muito questionado também, com propósitos, né, propósitos límpidos, e que coadena com o meu pensamento, eu fiquei entre a omissão e a participação. É claro que a omissão era muito mais, eu ficaria muito à vontade no meu lugar. Porém, com a participação, eu teria a possibilidade, e terei, se Deus quiser, a possibilidade de fazer alguma coisa pela cidade que me deu toda essa vida, que me deu essa família, que me deu esse status profissional e essa cidadania que a gente exerce nesse meio. Bonifácio Rocha, quando se propôs o nome, quanto tempo antes da convenção? A convenção aconteceu dia 5 de agosto. Quanto tempo antes da convenção? Porque com certeza já haviam trabalhado outros nomes. Nós sabemos como é que se dão essas questões entre partidos. Quanto tempo antes se deu para ventilar e se confirmar o nome de Bonifácio Rocha para compor como vice na chapa que já citamos aqui? O pontapé inicial, eu acho que deve-se a nós termos composto a chapa da eleição anterior, né? Dinaldo Filho e Bonifácio Rocha. Então, essa conjectura continuou. Agora, eu ficava um pouco no impasse por conta de minha profissão.
a gente tem uma profissão privada, né, particular, pode participar pouco da política, e apesar de alguns convites, eu dizia, Naldinho, eu vou ajudar, porque eu acredito no seu propósito, eu acredito na sua proposta, a gente vai ajudar. Então é melhor que você convide outra pessoa para serviço, porque soma mais, né? Mas aí ele depois, já próximo à convenção, ele disse que fez uma pesquisa, fez muitos levantamentos, tinha muitos nomes bons, porém o meu nome era que, até através de pesquisa, né, o meu nome foi o mais ventilado e a gente achou por bem. Inclusive eu quero deixar aqui claro que aceitei com muito orgulho, porque vou fazer chapa com o Dinaldo Filho, uma pessoa limpa, que é raro na política hoje em todo o Brasil, uma pessoa ficha limpa, né, sem nenhuma mácula, através do Judiciário ou da Polícia Federal, o que quer que seja. Então, me orgulho a formar uma chapa com uma pessoa dessas, porque combina com a minha maneira de pensar e de fazer política. Muito bem. Enfrentamos atualmente na política nacional um cenário, digamos assim, tenebroso. Atualmente são várias questões que envolvem políticos, porém acreditamos que existam sim políticos honestos, políticos que querem fazer o bem, que querem trabalhar pela sociedade. Com esse condão, Bonifácio, qual é o papel do candidato a vice-prefeito numa campanha que, diga-se de passagem, está tão reduzida, apenas 45 dias? Pois não, como você falou, o cenário nacional, não podemos nos afastar disso e temos que ser verdadeiro. Existe a política está apresentada de uma maneira quase que podre, né? Até as agremiações, todas apodrecidas também, a gente tem que ser verdadeiro na coisa. Na minha questão pessoal, eu acho que o que um vice pode fazer, graças a Deus, eu já posso contar com alguma experiência, né? Até pela idade, né? Pelos cargos exercidos, pelas funções exercidas, pela minha própria profissão, que é muito inerente ao condão da administração correta. Basta dizer que eu não deixo de elevar a profissão da contabilidade, que a lei da responsabilidade fiscal foi promovida pelo Conselho de Contabilidade. Então, o contador que tem bons propósitos, ele tem que estar imbuído do espírito da lei de responsabilidade. E com a nossa experiência, e tendo o Dinaldinho um propósito de fazer uma política diferente, que a gente quer fazer realmente uma política fugindo do convencional, da política feia, da política podre. Então, isso me alegrou muito em descobrir em confirmar que ele tinha esse propósito de fazer uma política, sim, ética, uma política com propostas verdadeiras, prioridades para a população. Então, o vice pode ajudar muito, inclusive eu sou vice nessa condição. Não sei se isso vai cumprir, que eu acredito que sim, mas sou vice na condição de acompanhá-lo, dentro das minhas limitações, orientá-lo, né, e acompanhar as ações políticas que haveremos de deslanchar nessa cidade. E o papel para mim, é um papel honroso e de muita utilidade para a nossa cidade e para uma gestão que poderá ser uma gestão, se nós chegarmos, se for da vontade de Deus e do povo, eu até acredito que seja numa gestão que pode servir de modelo para as demais gestões futuras. Muito bem. O senhor também já concorreu para outros cargos. Eu lembro de uma campanha de deputado federal, não é isso? Foi duas vezes. Ou foi deputado estadual? Não, federal. Já um estadual, né, no tempo do PT velho de guerra, né, nos inícios, né, a gente foi bem votado na cidade de Patos. Deputado federal, cheguei a ser primeiro suplente de 6 deputados federais, né? Fui surpresa na campanha, fiz uma campanha isolada, sozinho, né? Apenas com os companheiros, as pessoas mais ligadas surpreendeu, a votação surpreendeu até a mim, né? Porque fomos, até a época, o mais votado de toda a história de Patos, até naquela eleição, fomos o mais votado para deputado federal na história de Patos, sem ser ligado a nenhum grupo político, né? Então, a gente abriu muito espaço já na política de Patos. É tanto que esse espaço, muita gente está
querendo. E é importante que alguém entre nesse espaço, um espaço rico, que é a política, para melhorar. Porque se a gente pensar que a política não tem jeito e ficar de fora, a gente vai se omitindo e vai ficando cada vez mais covarde. E as pessoas que não têm boa índole, eles vão se aproveitando desse espaço e fazendo o que bem quer e o eleitor aguentando. Porque não adianta dizer que não vou votar, essa coisa, porque você não votando, não participa. Então, alguém vai votar por você e vai eleger quem você não quer. Então, a gente quer participar desse espaço e abrir esse espaço para as pessoas se engajarem nesse projeto, defendendo, criticando, ajudando, para o importante é o objetivo principal, é essa cidade de Patos se orgulhe de nosso estado, e não estar como está, debochada, uma coisa aqui, outra coisa ali, desagradável. A gente quer ver se o nome de Patos cada vez mais será elevado. Candidato a vice, Bonifácio Rocha. Nós, sempre na caminhada, nós observamos que algumas pessoas, alguns políticos insistem em dizer que definitivamente não são 100% dos políticos que dizem isso, mas que sempre, recentemente apareceu na TV um político falando que tem que ter o ajeitadinho brasileiro. O senhor concorda com essa, essa posição? Eu acho que tem que acabar com essa... Tem que quebrar esse paradigma da política convencional que está se vendo que não serve, né? Eu acho que a gente tem que fazer uma política nova, mas é possível? Há recursos? Se eu acabar com a corrupção, o desvio de dinheiro, porque isso é a nossa grande preocupação. Uma cidade como Patos tem dinheiro para tudo. Não convence, não justifica não funcionar as coisas básicas da administração municipal, porque tem dinheiro para tudo. Agora, precisa o quê? Dar prioridade, aplicar o dinheiro oficial, que é o dinheiro do povo. É preciso o povo saber que é ele quem paga e tem que exigir, tem que se abrir um canal para o povo participar da administração diretamente e dizer suas prioridades, dizer o que precisa para a sua comunidade, para seu bairro, para a sua cidade. E os políticos têm que analisar profundamente, sem essa questão de questão partidária, e fazer uma política nova. Nós estamos precisando de uma política nova. Nunca como no Brasil hoje, precisa-se de uma política nova, porque a política velha não serve mais. Então, pode ser até as mesmas pessoas, mas com uma mentalidade nova, com ideias novas, que faça com que funcione a real política, e não a politicagem, ou politicalha, como queira chamar. Tem um autor que diz que acha melhor politicalha que rima com canalha, né? Então, tem que se acabar com politicalha, com politicagem, com essa questão partidária, com essa questão de poder, que é um absurdo. Todo mundo quer o poder. Existe uma política de poder e não de governo. Então, tem que se mudar isso radicalmente para agora no nosso Brasil. Eu estou aqui com Bonifácio Rocha, que é, entre muitos, um dos candidatos a vice, pretenso a vice, na coligação com o candidato Dinaldo Filho, Dinaldinho. Eu estou conversando com ele, então se ligue aí, estamos no Farol Político. Estamos de volta, esse é o programa Farol Político e hoje eu recebo aqui Bonifácio Rocha, que é um dos candidatos a vice, e nós estamos aqui nessa conversa franca. Inicialmente, nesse segundo bloco, eu gostaria de saber, e creio que também isso é uma grande curiosidade dos populares, dos telespectadores da TV Sol, qual o papel fundamental de um vice-candidato? Pois é, o vice, em tese, é para substituir o prefeito, né? Em tese. Porém, no nosso caso, a gente tem uma conversa muito sincera, muito concreta, que nós vamos participar realmente da administração. Vai ser instalado um gabinete para o vice, né? Como nas grandes cidades existe.
um gabinete para o vice vai acompanhar de perto a administração, vai dar seu expediente, até para fazer jus o salário que ganha. E no nosso caso em particular, a gente já tem um acordo de aprofundar as questões, tomar decisões em conjuntas, né? Isso é a garantia que Dinaldinho me dá, né? E isso é um fato porque ser um vice decorativo, eu acho que não é conveniente para ninguém, principalmente para mim, que estou entrando numa batalha dessas com o intuito de trabalhar, né? Porque minha vida é trabalho, isso é desde jovem até hoje. A minha dificuldade maior de participar da política é fugir um pouco do trabalho cotidiano que tenho, né? Então a gente tem esse propósito de trabalhar realmente, e a função do vice, no nosso caso, é esta, é no caso da vacância, é uma saída tal, após 15 dias nós assumirmos, né? E por isso eu disse a ele que tinha que acompanhar a administração, porque no caso dele uma viagem mais demorada, uma coisa, a gente assumir sem prejuízo para a população, ter conhecimento do andamento da gestão, da administração, e isso foi concordado entre os dois. E no caso, mesmo sem assumir a prefeitura, a gente tem muito a ajudar e acompanhar, dar ideias, discutir, aprofundar problemas, né? Porque a gente não pensa em procurar culpados, a gente pensa em resolver os problemas que a gente sabe que são muitos na cidade de Patos, e estamos prontos para fazer com que isso seja resolvido da melhor maneira possível para a cidade e para a população de Patos. Nesse mesmo diapasão, eu venho com a seguinte questão: qual o papel do vice nesses 45 dias que antecedem o dia 2 de outubro? Eu responderia simplesmente, para responder simplesmente dizer fazer campanha, né? Porém, a gente também está com essa mesma função de analisar o andamento da campanha, descobrir a cada dia na campanha, que a gente está com esse propósito de ir descobrindo na campanha, que é um momento também propício para isso, as prerrogativas, né, do povo, a necessidade do povo, porque no embate, no encontro com as pessoas vão aflorando a necessidade da cidade, e é uma maneira da gente avaliar e avaliando e concretizando o plano de governo. Porque essa questão de plano de governo, isso se faz que é oficial hoje. Mas todo mundo faz um projeto, todo mundo tem um projeto, todo mundo faz um plano. O principal é o propósito que se tem de executar esse plano. Então a gente quer enriquecer esse plano e a nossa vontade de servir, ouvindo as pessoas. E a campanha também tem esse sentido. Além de fazer a campanha no sentido de ser vitorioso, porque esse é um objetivo da campanha, quem se candidata é para vencer as eleições, né? A política tem 3 etapas. A campanha, a eleição propriamente dita e o mandato. As outras 2 etapas não existem se a gente não vencer as eleições, não é isso? Então tem que se fazer uma campanha, além com o objetivo de se vencer as eleições, a gente aproveita também o período para engrossar, para aprofundar o programa e arquitetar as realizações depois do mandato, se for o caso. Muito bem. Esse ano foi bem diferenciado, um ano político bem atípico. A mini reforma eleitoral, a questão das plenárias. O candidato participou das plenárias, já sabia que poderia somar ao grupo, ou se ainda não sabia que o seu nome ia ser ventilado, mas fazia frente às plenárias também ou não? É uma pergunta importante. Essas plenárias eu faço diuturnamente, eu sou sempre um analista da sociedade, das pessoas, dos problemas, né? Nasci e migrei nessa cidade, conheço todo mundo, conheço periferia. Nasci em periferia, me criei em periferia, morei nos bairros nobres da cidade, então conheço a cidade de frente para trás e de trás para frente, né? E sempre fui preocupado com esse levantamento. Agora, as plenárias propriamente ditas e organizadas, eu participei, parece que de uma, mas esporadicamente, porque eu não tinha ainda a certeza que ia ser, né? Agora, inclusive, participei do candidato de Dinaldinho, participei de outras plenárias, porque eu gosto da coisa com
com a população, né? Que a plenária nada mais é do que discutir, né? Discutir os problemas, né? Sugerir, dar sugestões para realizações. Que muita gente vinha falando, não, só apareceu aqui agora porque ano de eleição, mas plenária... É preciso. Agora é uma realidade também, né? Eu acho que o mandatário político, ele deve também se preocupar com isso. Isso é um reclamo do povo muito justo. E é uma realidade. Os políticos aparecem véspera da eleição. É uma realidade que os políticos têm que assumir esse erro e tentar corrigir. E com o mandato, sim, aí é que tem que aparecer e cada vez mais ter a proximidade ao povo para sentir os seus reclamos. Porque sem ele no gabinete, ele não vai saber. Porque é muito fácil administrar por projeto e uma questão burocrática. Agora, enfrentar os problemas e dar soluções aos problemas reais é o desafio de qualquer gestão. E isso eu acho que as pessoas de bons propósitos devem estar preparadas para isso. Muito bem. Candidato Bonifácio Rocha, existe uma frase que é o seguinte: administrar com fartura é muito fácil. Agora, administrar com pouco recurso é de fazer quebrar a cabeça. Sem dúvida. No cenário de crise que nós enfrentamos, a crise é visível e em todos os lugares. Isso também reflete na administração pública. A administração pública certamente está com poucos recursos para administrar. Como é que se daria essa administração já sabendo que enfrentará períodos de crise, se for o caso desse pleito eleitoral venha com sucesso? Perfeitamente. Não há como se negar a crise, né, implantada no país. Estampada, né? Perfeitamente. É clara e evidente do país. Porém, é preciso ter, aí onde precisa ter o instinto de gestor. Porque às vezes com a gordura se faz até besteira, né? Faz até besteira. E as dificuldades que está se encontrando talvez seja por conta disso. Se projetou uma coisa acima dos limites e quando voltou para a realidade, os pés não estavam no chão. Então é preciso ter essa previsão da economia. Porque a economia toda a vida foi assim, ela vai, sobe, desce, né, se recupera. No país capitalista é assim. No sistema capitalista é assim. O mundo globalizado é assim. Ele sobe, desce. Então há uma perspectiva a gente até se anima porque ela vai começar a reagir agora. Então, queiramos Deus que sejamos nós ou outras pessoas que sejam o período das vacas gordas. Mas na crise é onde precisa inteligência e responsabilidade do gestor. É onde o gestor vai se destacar. É onde aparece a qualidade do gestor, justamente nas dificuldades. Porque saída tem para tudo. O básico tem dinheiro para tudo. Olha, ninguém me venha me dizer que não deixou de fazer essa operação básica aqui ou ali na saúde, em qualquer coisa, porque faltou recurso. Não é verdade. O básico existe em todo o país. É tanto que a gente analisa municípios, existe o choro geral, mas existem municípios de vento em popa. Então não são todos. Então há uma diferença nos municípios que não estão sentindo dificuldades. Existe. Aqui por perto mesmo de Patos, eu não vou citar não, mas a gente tem municípios que pagam em dia, pagam bem, paga todo mundo, né? Então existe a possibilidade. Agora, nessas horas, são nessas horas que precisa o gestor mostrar a qualidade de gestor. Que nem todos realmente aflora, né? Nessas horas e se limita a chorar, a lastimar, isso ou aquilo. O gestor não está ali para isso. O gestor está ali para resolver problemas. E quando na bonança não tem problema. Na bonança não tem problemas, são menores os problemas. Então é preciso nos problemas a eficácia e a perspicácia do gestor para solucionar os problemas. Muito bem. Gestores estão se reinventando, né? Sem dúvida. Tem que se reinventar. Reinventar, ele tem que ir de acordo com a realidade da hora, né? Da hora.
a economia muda, o mundo muda, esse progresso tecnológico muda as pessoas, muda a cabeça das pessoas e o gestor não pode ficar para trás, ele tem que acompanhar. Né? Verdade. Ele tem que acompanhar e dar saídas e mostrar saídas. Agora, o caminho mais correto para isso é procurar o povo. Às vezes, na sua timidez e simplicidade, o povo tem saídas estrondantes, né? Que um gestor inteligente pode muito bem aproveitar. Então, se houver participação do povo, dando sugestões, porque o povo é quem sabe o que serve. E ele sabe como resolver os problemas. Se o gestor assimilar isso, incutir isso na sua maneira de governar, isso será tudo mais fácil. E o que não der para resolver, ser também claro, não foi resolvido isso, por isso, o dinheiro que tem é esse. O problema é que os gestores omitem isso, porque às vezes não podem ser verdadeiros e não podem mostrar as claras. Mas se mostrar a uma sociedade, olha, nós temos que gastar isso em saúde, mas só tem isso, a gente vai cortar isso for transparente, a sociedade vai entender. Agora, se ele procura camuflar isso e dizer que não pode, é porque tem mais coisas que ele não pode mostrar. Então, o importante é a gestão ser honesta, clara, objetiva e transparente, porque a população vai entender quando houver uma dificuldade. Como é que o senhor enxerga essa participação da população, participação do povo? É uma participação assídua, o senhor enxerga dessa forma, ou o senhor vê o povo participando pouco ainda, de forma tímida, apenas em ano de eleições, ou seja, a cada 2 em 2 anos? Existe a participação, a representativa e a participativa, né? Então, não tem nada mais claro, vou até citar exemplos, do que esse processo administrativo do governador Ricardo Coutinho, a participação do povo, o orçamento democrático, né? Então, é o ano todo, todos os anos. Eu participei do primeiro, 100% do primeiro, quer dizer, eu fiquei encantado com a participação disso aí, porque muita gente diz, ele só fez estrada, não sei o que, ele não só fez estrada, mas as estradas eram exigidas pelo povo. O governo entendeu depois que era uma prioridade. Não foi da cabeça dele fazer estrada, foi a exigência do povo fazer estradas, né? Então, a participação que eu falo é essa. Fazer um orçamento democrático mesmo, né? Organizado, democrático, onde os delegados do orçamento acompanham o orçamento o ano todo e já preparando para o próximo. Agora, precisa isso ter coragem de fazer. É preciso ser transparente e mostrar, não, a população exigiu isso, mas não pode, só pode fazer isso. Então, qual é a prioridade de passo? É isso. Dá para fazer somente isso e isso. Vamos fazer, foi exigência do povo, vamos fazer o que é mais prioridade. Então, a participação do povo é fundamental numa administração séria, honesta e eficaz para a própria população. Candidato, o povo reclama muito de questões, por exemplo, esse ano é ano de política, tal político vai passar na minha casa. Ano que vem eu quero ver ele passar. Esse ano se repete novamente, voltamos aqui às questões das plenárias. Ah, só está fazendo plenária porque esse ano é ano de campanha. Existe uma preocupação do senhor, propriamente dita, em manter essa discussão, trazer o povo, conversar mais com a população? Sem dúvida. Quase que eu repetindo a pergunta anterior já dá a resposta. Na realidade, isso é o convencional. Por quê? Porque existe a luta pelo voto mesmo. Então o político vai, né? E é até bom que vá, porque as pessoas passam uma maneira bem popular, passa na cara, uma maneira bem popular de se dizer, passa na cara o que tem. É até bom que ele vá a casa, né? Agora, isso é uma disputa que, se um não for, fica para trás, né? Isso é uma disputa realmente. Agora, que essa disputa não seja simplesmente pelo poder. A diferença está aí. Que essa disputa não seja simplesmente pelo poder.
seja por uma forma de governo, seja por um projeto de governo. Agora, depois de eleito, o político vai lá, não precisa. Faça o orçamento democrático e o povo vem. Abra espaço para esse povo participar. Então, a obrigação do político que quer fazer que quer criar um parâmetro democrático é isso, é fazer um orçamento democrático mais aperfeiçoado do que já existe aqui no estado da Paraíba, por exemplo. Tem que fazer o orçamento democrático no município, pode se fazer com muito mais validade, muito mais valioso, porque é doméstico a coisa. Pode distribuir uma cidade dessa em 5 ou 6 zonas, fica perto, os problemas ficam perto. Os delegados do local, Dinaldinho, lá está acontecendo isso, foi projetado isso, não foi feito, por quê? Então, na próxima reunião do orçamento democrático, vai dizer, olha, não foi feito isso por isso, mas foi feito isso, com o seu dinheiro. Porque quem tem que dar as cartas é o povo mesmo. Enquanto o político ficar nessa onda de político profissional, de poderoso, e não botar na cabeça que ele é um empregado do povo, que o povo é quem paga o seu salário, isso nunca vai andar. Agora, na hora que entrar um político com esse pensamento de ser um serviçal do povo, eu gosto muito de basear minhas coisas no Evangelho de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é muito claro, é o meu ídolo mesmo. Ele diz, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ninguém era mais poderoso do que ele, rapaz. Então, por que pequenas pessoas, pobres de nós humanos, queremos ser o rei, queremos ser o tal? Nós temos que ser humilde mesmo e se aceitar, porque o mundo é do povo. Nós somos uma meia dúzia, o povo é um horror. Nós, que eu digo, políticos mandatários, né? Nós somos uma meia dúzia em função da população. Então, o mundo é do povo, quem paga é o povo. E quem paga mais é o pobre. Sou contador e posso dizer isso, né? Às vezes o empresário aqui, não, o empresário repassa o imposto cobrado do pobre. Quando ele vende uma rapadura, já vai o imposto embutido ali. Quem paga é quem consome. Então ele é um repassador de imposto, e às vezes sonega. Ainda pega do pobre e sonega para ele, entendeu? Então, o povo é que tem que dar as cartas. Enquanto o político não botar isso na cabeça, eu me envolvi muito nas minhas fases políticas, a questão ideológica, tá? Depois eu descobri que o problema é a justiça. Não quero saber de ideologia A, ideologia B, não sei o quê. Você foi justo, está respondendo todas as perguntas éticas, morais e de responsabilidade para a população. Muito bem. Esse é o programa Farol Político. Fique sempre ligado na TV Sol. Logo mais estaremos de volta. Estamos de volta. Esse é o programa Farol Político e estamos aqui no nosso terceiro e último bloco este destinado ao candidato, ao vice-candidato, que vai demonstrar todo o seu plano de governo. Bonifácio Rocha, qual o plano de governo, qual o plano para governamentar a cidade de Patos, caso a sua chapa seja a vencedora? Pois não, olha, essa questão de plano de governo, existem os planos convencionais, né, que geralmente os políticos falam. Eu pessoalmente já digo, eu não aguento mais falar. Educação, saúde, mobilidade, tal, é uma história só. Então é o seguinte, o plano oficial é elaborado, muito bem elaborado, né, inclusive baseado nas plenárias, que foi muito. Eu não participei das plenárias, porque eu não era candidato, não era pré-candidato, a verdade é essa, né, não quero dizer uma verdade, eu não era pré-candidato, mas segundo o Dinaldinho e a equipe, foi um plano baseado nas plenárias, vai atingir todos os setores da nossa cidade, todas as situações. Agora, das nossas reuniões para cá, a gente tem envidado, a gente tem proposto o seguinte, nós vamos envidar esforços, principalmente nas cláusulas básicas da cidade de Patos. Porque não existe nada mais triste do que uma pessoa com um filho doente chegar num posto médico e não ter a vacina. Não existe coisa mais triste que uma pessoa doente chega atrás de uma consulta e não ter um médico. Então, a gente viu a grande falha que existe na saúde de Patos nesse sentido, né?
As UPAs, para mim é até um crime aquelas UPAs fechadas, né? Uma operação eletiva não é possível se fazer porque o hospital não faz, porque não é a sua prioridade. Então, a gente vai conseguir, se Deus quiser, esforçar para realizar o básico, pelo menos, para que os postos médicos funcionem a contento, se faça posto médico onde precisar, onde não houver mais, porque construção tem demais. Eu até andando pela cidade, um posto médico, uma unidade básica de saúde, mas funcionando não, está lá, muito bem construidinho e fechado. Então a gente vai reabrir realmente isso aí para que todas as pessoas tenham acesso à saúde, que é o básico e é possível, é viável e é execuível. A gente está preocupado com isso. Propor uma educação, principalmente a educação primária de Patos não é má. A gente tem que reconhecer a verdade. Ela já tem alguns progressos, já tem alguns avanços. Agora precisa muito mais, né? Precisamos realmente valorizar o professor, que é quem é o trem, é a locomotiva que leva a educação. Tem que valorizar o professor, educar o professor, dar conhecimento ao professor, dar condições, criar o 14º salário que funciona na educação. O quarto salário do servente à diretora do estabelecimento que atingir um nível antes criterizado, né? Então isso aí dá um incentivo muito grande, porque é o seguinte, às vezes tem um bom profissional, mas o outro derruba. Mas quando o prêmio é dado para toda a unidade, um corrige o outro. Fulano, você não está produzindo, vamos produzir. Então isso é uma das melhores saídas para a educação no dia de hoje. Dar um prêmio, dar o 14º salário para a unidade completa que atingir o melhor nível, ou para algumas unidades que atingir determinados critérios estabelecidos por pessoas capacitadas. Então, na educação, a gente tem essa novidade, né? Pagar o 14º salário para a unidade ou as unidades que vencerem isso. Porque, às vezes, tem uma pessoa que trabalha na portaria que não trabalha bem, mas os profissionais, os outros colegas vão chamar a atenção, rapaz, vamos trabalhar bem, porque isso é avaliado em conjunto a partir do servente até a diretora. Então isso é uma coisa nova na educação de Patos, que pode render muito, que se Deus quiser vai render muito, vai elevar o nível do Estado, porque toda escola quer ganhar, todos os profissionais querem atingir esse índice. É bom para eles, quer dizer, eles vão se sentir mais profissionais da educação e vão ser premiados também financeiramente. A questão da saúde, também olhar a coisa básica, porque não é só abrir, botar médico, enfermeiro, é preciso dar condições desse povo trabalhar. Agora, é interessante que se valorize esse profissional. E o mais interessante ainda é que existem programas federais para incentivo aos profissionais da saúde. E isso às vezes não é planejado, não é exigido, não é levado às instâncias superiores e não recebe esse dinheiro. Quem perde, a gente pensa que é o profissional, mas também é o povo. Porque ele sendo gratificado, existe dinheiro para tudo. Existem programas justamente para gratificar o profissional da saúde, no caso do bom atendimento. Então, por que não usar esses valores, esses recursos e trabalhar? E aplicar esse recurso onde deve aplicar? Às vezes até existe, os recursos vêm e não aparecem no lugar certo. Isso é verdade, não estou dizendo com o município de Patos, estou dizendo generalizado, né? Que às vezes acontece isso, né? A mobilidade. Patos está um caos. Está um caos, se critica A, B ou C, mas o problema é o conjunto da obra, como se diz, como se fala hoje, como é muito comum se falar hoje, é o conjunto da obra. Não existe uma iniciativa que possa debelar isso aí. A gente sabe que não é fácil, não. Dizer que vai fazer milagre, ninguém vai fazer milagre. Mas a questão da mobilidade, nós temos um técnico que é especialista nisso, eu vou até citar o nome dele, é o Luiz Soares, que ele é um estudioso nisso aí, né? Ele vive levantando problemas, dando sugestões, essa coisa,
E ele já tem isso tudo na ponta do lápis, como se diz. Se bota muito sinal, por que não se viabilizar via única, que é o que salva a situação? Quando um trânsito vai, uma via vai e outra vem, acaba meio mundo em problema. Então, em Patos é tudo cruzando, tudo indo e voltando. Então, existem muitas possibilidades e fáceis. Agora, é preciso ter vontade e ter a coragem de fazer. Que às vezes se faz um benefício imenso numa cidade sem gastar destões, sem gastar um tostão. É só com inteligência e boa vontade e sem ter medo de ferir, sem ter medo de ferir interesses. Porque o problema é que numa administração existe muita gente com interesse próprio. E é preciso, eu acho que é o principal do programa de governo de qualquer pessoa. É preciso acabar de uma vez por todas com esses privilégios espúrios. Privilégios espúrios. Que privilégio deve existir de quem? Da população. A população, principalmente que mais precisa, tem que ser privilegiadas com os recursos que são deles. Agora, privilégios espúrios tem que acabar na administração. É preciso ter coragem para enfrentar essas pessoas e dizer, não, vamos fazer uma administração séria. Quando se for pedir um privilégio, uma coisa, rapaz, você é uma pessoa que tem condições, você é para ajudar a nossa administração. E pode haver um convencimento nisso. Eu me lembro, na administração do Dr. Rivaldo, quando o tempo era outro, né? Para se colocar uma antena de transmissão de televisão aqui em Patos era um sacrifício. E o Dr. Rivaldo abriu para a população ajudar, e teve comerciante que ajudou para botar uma antena repetidora aqui em Patos. Então, em vez de querer usufruir privilegiadamente, ele contribuiu para que houvesse um recurso para todo mundo, uma coisa coletiva, né? Então, eu acho que o programa se resume nisso, né? É ver o que é básico, é ver o que é prioridade em todas as áreas. Em todas as áreas. O senhor citou educação, saúde e mobilidade urbana. Qual seria a prioridade do governo composto pela sua chapa? Olha, eu acho que a prioridade tem que iniciar pela saúde. Porque o que morre de gente é a míngua. Porque não tem um médico para receitar, meu amigo. Isso não é mais cabível no tempo de hoje. A educação vai paralela e a mobilidade é uma circunstância da sociedade. O senhor não acha que a saúde, lhe interrompendo, o senhor não acha que a saúde virou assim mais uma questão nacional também? Também. É nacional. Porém, a gente vê a olhos claros que na cidade de Patos é possível funcionar a saúde. Tem jeito. Tem jeito. Porque essas UPAs, quando funcionar, não é o município que vai pagar, não. O recurso vem de fora. Isso é por atendimento, como é que se chama? Por atos. Por atos. Isso, o SUS manda tudo. Então, existe a possibilidade. Eu não entendi ainda, francamente, eu estou falando francamente para a população de Patos. Eu não entendi ainda, posso até ser ignorante no caso, mas eu não entendi porque essas UPAs não foram abertas. Porque o que morre de gente... Porque o hospital chega, essa semana eu levei um parente do hospital, infartado, um parente bem próximo, meu irmão, infartado, ele ficou na espera pela área amarela. O hospital é culpado disso? Não, porque não tem onde botar. Para a área amarela e para a área do coração e UTI, possivelmente. Mas ele ficou esperando lá fora um dia. Quer dizer, podia ter morrido, como morre muita gente. Mas aí não faltou boa vontade, tem isso. A equipe médica, mas não tinha onde colocar. Se houvesse as UPAs, muita gente que estaria ali com uma operaçãozinha simples estava sendo feito nas UPAs, então estava aberto um espaço para os casos mais graves, que é a função, que é o objetivo do hospital regional, que é a urgência, né, e traumatologia. Então, eu não entendo ainda, eu acho que é uma desumanidade não ter aberto essas UPAs para funcionar na cidade de Patos. Então, eu acho que o primeiro
o que deve se investir mais, nesse caso, é na saúde. Porque você não estuda sem saúde, você não trabalha com saúde, você não vai nem para se não tiver saúde. Então a saúde é o básico, seria a prioridade do seu governo. A prioridade é o extremamente necessário para o povo de Patos no dia de hoje. Conversando aqui com o vice-candidato Bonifácio Rocha, vou deixar aqui alguns minutos, nós estamos chegando aqui ao final de mais um programa Farol Político. Vou deixar aqui um espaço para você fazer as suas considerações finais e assim podemos encerrar o programa. De antemão, dizendo aqui que muito louvável a sua participação aqui, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Convidaremos também outros candidatos a vice que compõem a vice nas chapas, que isso é muito importante, demonstrando aqui a lisura do nosso programa, a lisura da programação da TV Sol, bem como preservando a isonomia, trazendo todos os candidatos que queiram, claro, a vir trabalhar aqui no nosso programa com essas questões que é muito importante da população saber. Então vou deixar esse espaço agora para o senhor fazer as suas considerações finais. Então fique bem à vontade. Pois é, João, eu agradeço o convite, né? A convivência do programa, muito bom, muito à vontade, muito democrático, né? Tá toda a equipe que, como a TV Sol, parabenizar a TV Sol, que é uma coisa nova para Patos, é uma coisa que Patos tem que abraçar, né? E dizer que isso é uma luta, não é só de uma chapa, não é só de uma aliança, são várias chapas, né, propostas aí, ninguém é mais democrático que eu. Agora eu pedi o seguinte, que as classes, né, se o jovem, o profissional liberal, o funcionário, visse a política sem paixão, né, analisasse as pessoas, né, analisasse o propósito das pessoas, se engajasse com um projeto que interessasse ele, que visse que era melhor para a cidade de Patos. Eu não tenho o cabimento de dizer que o meu é o melhor, mas eu conclamo as pessoas para analisar os propósitos das campanhas, né? O que pode haver de mudança para melhor na nossa cidade. Se engaje nesse projeto, nesse propósito, né? Independente do que prejudica a política nacional e a nossa que não é diferente, são as paixões. Se apaixona por um grupo, por pessoas, e às vezes conduz um candidato ao erro, a manter-se errando, porque tem gente que dá cobertura, eu que voto, dou cobertura. Então é uma hora de se exercer a cidadania, e por que não sermos cidadão numa hora dessa? Temos que ser cidadãos de livre e espontânea consciência. A consciência do homem, você pode botar num cárcere, mas você não atinge a sua consciência. Você pode fazer pressão de todos os jeitos, financeira, de qualquer espécie, mas o seu pensamento ninguém prende e você faz o que quer. Então, vamos votar consciente. É o pedido que eu faço. Vamos votar conscientemente para o bem da cidade de Patos. Muito bem. Só deixo uma mensagem de boa sorte nessa caminhada, que é um trabalho muito árduo, e convido a você a vir conferir as nossas redes sociais, TV Sol, TV Patos, @JonasJGL no Instagram e também no YouTube. Pode acionar lá no nosso canal TV Patos, você vai encontrar lá vários programas, TV Sol, aliás, vários programas do nosso quadro aqui, inclusive o Farol Político. Então convido a você a acessar o canal aí do YouTube. Um forte abraço, fé na vida, fé em Deus e que Deus abençoe a todos nós.